Jesus, nessa manhã, poder estar na tua presença, poder glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai amado, venha nos abençoar, Senhor, nesse dia, para que possamos aprender a tua palavra e possamos, Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus poderoso, Deus eterno, te louvamos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está na tua presença. Nesta manhã, Senhor, ministrando a aula, a escola bíblica dominical, em cada congregação, em cada igreja. Meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por estar, Senhor, nesse momento, com fôlego de vida e poder adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Meu Deus, quero ser grato a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, dos nossos pastores, a qual, meu Deus, tem a incumbência, a responsabilidade de estar à frente desse ministério, Senhor, a toda a diretoria. Derrama das Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, guardando, livrando, Senhor, ajudando os Teus servos nesse momento tão difícil, Senhor, nesse período de Covid-19, mas abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos. Vem abençoar, Senhor, o nosso pastor local, pastor Alex, Senhor, derramando das Tuas bênçãos, do Teu poder na Tua família, Senhor, nossa irmã Morgana, Daniel e Milena, Senhor, derrama as Tuas bênçãos na vida dos Teus servos, para que o nome do Senhor também seja glorificado na vida desta família, Senhor. Vem abençoar, Senhor, a cada irmão, Senhor, a cada professor da escola bíblica dominical, Senhor, a superintendente, senhores, para que possamos, Senhor, estar firme e constante nesta obra, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Pai amado, Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, Senhor, para bendizer, para louvar o Teu santo nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Ó Pai amado, Te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso e poder, Senhor, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor, neste dia, através da Tua palavra, nessa lição maravilhosa, a qual iremos estudar, Senhor, findando o trimestre, Senhor, neste dia, Senhor, a qual fala a batalha espiritual e as armas do crentes. Senhor, nos ensina, Senhor, a manejar as armas espirituais, para que possamos, Senhor, revestir, Senhor, cada dia mais do Teu poder e da Tua graça. Senhor, a Ti te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa live agora, nessa manhã, que Deus venha abençoar a cada um e vamos aprender na palavra de Deus, mais uma aula abençoada que Deus nos concede. Vamos adorar o Senhor com o hino 225 da nossa harpa cristã. Eu vou adorar ao Senhor e os irmãos abram as suas harpas, vamos louvarmos junto esse louvor ao Senhor. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. O alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixa a tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Seu maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com outrismo e com poder, ser valente, fraco sem o mal temer,
ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme o amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Louvado seja Deus. Vamos ser valentes, pelejando por Jesus. Nossa lição de número 13, dia 28 de junho de 2020. O título da lição vai dizer assim: a batalha espiritual e as armas do crente. Texto áureo. Nosso pastor vai ler para nós o texto áureo e a verdade prática. Por favor, pastor Alex, dê o texto. Graças a Deus. Recebam a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Temos também verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Louvado seja Deus. Leitura bíblica em classe está registrada em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Nossos irmãos que estão nos acompanhando aí da sua casa, abra vossas Bíblias, livro de Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20. Os irmãos, abram suas Bíblias e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual
sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Louvado seja Deus. Deus seja louvado por essa grande palavra que o Senhor tem para conosco. Então vamos decorrendo já a lição. Os irmãos podem se assentar, que está conosco aqui, e vamos continuar na introdução, lendo a lição e fazendo o manejo aqui que Deus nos colocou. Já frisando aqui os versículos do texto áureo, a qual o pastor leu, revestivos, quer dizer, essa palavra revestivos já vai estar trazendo uma conotação para nós, que nós já estamos vestidos. Nós somos vestidos, através da nossa salvação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Jesus nos salvou, já nos deu uma nova vestimenta espiritual. Nós somos vestidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aí ele manda algumas recomendações, e Paulo fala aqui em Efésios, o próprio Deus nos orientando para revestirmos de toda a armadura, porque o crente precisa de todas as armaduras espirituais, tanto a oração, nós vamos ver outras coisas, ser vigilante, os capacetes, as armas espirituais do crente, para que possa vencer na labuta do dia a dia e estar longe da astuta cilada do diabo. Então nós vamos aprender nessa manhã. Então o objetivo específico da lição fala aqui, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Então nós temos que preparar, cada dia nós temos uma batalha, nós estamos em guerra. Batalha quer dizer, nós estamos em guerra todos os dias, então nós temos que preparar para isso. Depois, apresentar o campo de batalha espiritual. Qual o campo de batalha espiritual que nós estamos? Depois, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, nós vamos saber esses 3 objetivos que temos para aprender. Então, nós estamos sabendo que necessitamos de Cristo em nossa vida. Aí fala aqui, outro ponto, que eu quero citar para os irmãos já ficar cientes na abertura dessa lição e não ter algum constrangimento no decorrer. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Quando a Bíblia está falando aqui carne e sangue, ela quer dizer, não temos que lutar contra as pessoas, com as pessoas, não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Então sabemos que os lugares celestiais têm tanto bons e ruins, anjos bons e anjos ruins, a qual vamos decorrendo na lição. Então não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Fica frisado nesta manhã aos nossos ouvintes, amigos, irmãos que estão nos acompanhando. A nossa luta aqui não é contra a pessoa, mas sim contra a potestade dos lados inflamados do inferno. Vamos aqui na introdução. Então nós temos a vitória em Cristo. Cristo já derrotou na cruz do Calvário Satanás, mas ele está cada dia mais lutando contra a igreja, que o alvo dele é a igreja de Cristo. Então ele quer destruir as pessoas. A introdução diz assim, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e revestir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo, que somos nós, os soldados de Cristo, precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa presente lição. Então nós vamos falar todo esse detalhe para nós. Então sabemos que Satanás, após lá de Gênesis, que os irmãos conhecem todo o decorrer na Bíblia, ele veio lutar contra o próprio Deus, querendo ser igual a Deus, e foi desconstituído do céu. Aí ele já começa a peleja contra os filhos de Deus, todos aqueles. Então nessa lição nós aprendemos todo o destinatário de Efésios, tudo aquilo que Efésios veio nos ensinar, desde o capítulo 1, agora chegando no capítulo 6. Então, preparo espiritual do crente para a batalha. Então, vou estar lendo aqui, os irmãos vão acompanhando rapidinho, nós vamos decorrendo a lição. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na força positiva
fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excesso de poder nos é conferido pela comunhão com Deus. Então presta atenção aos pontos: comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Aí vem, por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, nossa mente renovada, uma vida em santidade, e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequência aos cultos, sem a genuína conversão, não são suficientes. No obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. O que aprendemos aqui, já no início aqui, desse primeiro tópico aqui, no verso 1, indica que o crente, nós, cristãos, homens, mulheres, pessoas, não tem poder em nós mesmos. Nós não temos esse poder. Porque vejamos muitas pessoas brincando, até com o maligno, com o Satanás brincando, que vai pisar, que pisa na cabeça dele, o diabo é o tapete, que ele está pisando. Não é assim, irmãos. Isso é verídico, isso não é uma lenda, não é nada disso. Eu vou falar para os irmãos, isso é coisa real. Satanás, ele tem força, ele é forte, ele é superior a todos os homens, tanto os anjos decaídos, anjos caídos, como os anjos do Senhor. É superior à força de homem algum. Nós não temos força para lutar com ele, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias força física. Nós não temos essa força, mas revestido com o poder de Deus, sim. Então indica que não temos poder em nós mesmos. Esse poder vem do alto, aleluia. Esse poder vem de Deus. Esse excesso de poder nos é conferido pela comunhão com Deus. Então nós temos comunhão com Deus, estamos firmados com Deus. Aí Deus nos dá esse revestimento de poder, a qual deu aos apóstolos também, lá em Atos dos Apóstolos 1:8, que revestir, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Para quê? Para que tenham força de proclamar o Evangelho, lutar com todas as ciladas do diabo. Então esse poder é do Espírito Santo, que nos reveste de poder em Cristo por meio do Espírito Santo. Abre João 15:7, vamos ler João 15:7, só para confirmar isso aos nossos irmãos. Evangelho de João, capítulo 15:7, nosso pastor vai estar lendo para nós. E 1 João 1:3. Então, Evangelho de João 15, eu vou pedir para o pastor ler até mais. Evangelho de João 15, do 1 ao 7. Faz favor, pastor, leu todo. E João 15, do 1 ao 7, o pastor vai estar lendo, que ainda pega todo. Louvado seja Deus, irmãos, atenta aí. Evangelho que Jesus Cristo escreveu com o apóstolo João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que os que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Repetindo, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, olha a recomendação aqui, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 7. O pastor leu do 1 ao 5, eu pedi, e diz assim o 5, só frisando um ponto para os irmãos aqui, ó. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podeis fazer. Então não tem força de nós mesmos, nós não temos essa força mesmo. E o 7 diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em quem? Em vós. Então nós temos que estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós, firmado, tem que ser obediente. Por isso está falando aqui, obedecer, cumprir as normas, os mandamentos. Em vós pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas isso precisamos estar em Cristo, a palavra de Cristo em nós, para que possamos ter essa força, essa fé e pedir, e será realizado em nossas vidas. Por isso que nós não conseguimos lutar com as hastes infernais do mal aí, a potestades, os príncipes da treva, com nossas próprias forças. Não conseguimos mesmo. Então ele vai nos derrubar se formos querer ser astutos nessa parte. Mas se estivermos com Cristo, fica tranquilo que a vitória é certa em nome de Jesus. Aí vai falar em 1 João 1:3, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenham e para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, com o seu Filho Jesus Cristo. Então temos que ter essa comunhão constante com Cristo aqui, essa comunhão firmada em Cristo. Por isso que nós vamos ter e vamos alcançar a vitória. Essa mente renovada, a mente do servo de Deus, ela tem que ser renovada. A renovação
aproveitar o melhor de Deus para com a nossa vida. Então, para que isso continue a nossa vida fortalecida no poder do Senhor, precisamos estar encaixados na palavra do Senhor. E não vos conformei com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, da mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E Deus vai nos abençoando. Mais um versículo, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, e já estou findando esse ponto. Pastor, pode ler para mim 2 Coríntios, capítulo 10 e 4. E eu vou estar lendo Lucas 10 e 19, findando esse primeiro tópico aí. Louvado seja Deus. Então, como bom estar na presença do Senhor. 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios 10 e 4. Por favor, pastor. 2 Coríntios 10, 4 nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então, só confirmando aí, ó, porque as nossas armas, nossa milícia não são o quê? Carnais. Então, aqui está dando um refrigério, dando um aconselhamento para nós, que não vamos estar com a nossa própria força. Não adianta você pegar um revólver, pegar facão, querer brigar com o seu próprio braço, pensando que o seu próprio braço tem poder. Não vai adiantar nada disso. Porque as nossas armas, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortaleza é essa? As fortalezas do diabo, as fortalezas do inimigo. Então não pensa você, pensa eu, que Satanás é fraquinho, né? Não sei o que, eu vou conseguir combater de qualquer jeito. Não, de maneira nenhuma. Só vamos combater Satanás, só vamos combater os anjos, os demônios caídos com o poder do Evangelho, com o poder de Cristo, louvado seja Deus. Então nossa arma não é carnal. Aí sim ele fala em Lucas, complemento da palavra, a palavra é interpretada pela própria palavra. Aí em Lucas 10, 19, vai dizer assim, ó: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando você está revestido com essas armas espirituais, pode ficar tranquilo, que Deus dá poder para você pisar na cabeça da serpente, na cabeça do diabo, pisar escorpiões, pisar na serpente, na cabeça não, desculpa, pisar em serpentes, pisar em escorpiões. Ele dá esse poder, pisar nas... eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, não na cabeça, falei errado. Serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então quer dizer, os demônios não têm poder mais na sua vida se você estiver revestido com o poder de Deus, ô glória. Vamos mais à frente. Vigilante em toda oração e súplica. Então os irmãos compreenderam esse tópico 1, o número 1, essa renovação cada dia mais. Vigilante em toda oração e súplica. Paulo recomenda para nós aqui, não vou estar lendo, mas os irmãos só para estar interagindo, estar junto conosco aí, observando. Paulo ele vai falar para nós aqui: a vida cristã é permeada em o quê? Permeada pela prática da oração. Então o crente está firmado em oração, então é permeada pela prática da oração. O crente não pode ficar de maneira alguma sem orar, precisa estar orando. Aí fala, essa arma é muito preciosa, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, que é a oração. É uma arma espiritual do crente. O crente não pode deixar de orar. Tem vezes que nós pensamos ou falamos, não é fácil orar. Ou um pensa até, não é bom orar. Eu quero dizer para você, é bom orar, é necessário, necessitamos orar e temos que aprender a orar. Nós temos que ter esse poder de aprender a orar, gostar de orar, ter esse ênfase em nossa vida. A expressão orando em todo tempo, com oração e súplica, essa oração aqui também não é egoísta. Paulo nos ensina que essa oração não pode ser egoísta. Temos que se orar um pelos outros. A Bíblia fala aqui, orar pelos os santos, orando um pelos outros.
Aí fala, oração significa clamar pelo favor divino, em qualquer circunstância e oportunidade. Então nós temos, a Bíblia relata para nós, Tessalonicenses 5:17, se eu não me engano, que nós temos que orar sem cessar. Esse sem cessar é o quê? Sem parar, irmão. É constante. Mas toda hora eu vou ficar de joelho? Não estamos falando nesse sentido. Estamos falando de um momento particular com Deus, você está de joelho, prostrando aquele período particular com Deus. Mas vai ter momentos que você está orando sem cessar, você vai estar no ônibus, no trabalho, em casa, no banheiro, na faculdade, na rua, em qualquer lugar, você está orando. A sua mente está renovada em Cristo, que eu falei aqui anterior. A sua mente renovada em Cristo, você está em constante oração. Ó Senhor, me guarda. Ó Senhor, me livra. Senhor, me livra do homem maligno. O Senhor me livra do dia mau. E o Senhor vai te protegendo. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Lá em Marcos, se eu não me engano, é Marcos 14, né, que vai falar sobre oração. Vigiai e orai. Pastor, pode abrir para nós aí esse versículo, por favor? E eu vou estar vendo outro versículo aqui, mas Marcos está lá, se eu não me engano, é o 14, né? Vigiai e orai. Primeiro vai vir a palavra vigiai, quer dizer, nós vamos ter que estar vigilância primeiro, depois orando, para que não possamos, porque nós vimos essas pessoas que começam, ora, mas uma brechinha ele começa a falar mal do irmão, começa a se falar mal de si mesmo, se contradiz, começa até a brigar. Não teve valor nenhuma oração. Pastor, vai ler aí para Marcos, por favor, irmão, pastor. Confirmando aqui, depois nós vamos... Irmãos, Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu apóstolo São Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha aí. Então esse dia, cuidado com o dia mau, nós estamos falando aqui, o pastor leu 13 e 33, estava marcado aqui, eu pensei que era 14, mas é o 13 e 33. Olhai, olha a recomendação, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o quê? Chegará o tempo. Então nós temos que estar em constante oração. Isaías 59, vou estar lendo aqui Isaías 59, o versículo de número 1 e 2. Então a oração, essa arma é muito poderosa e precisa estar constante em nossa vida. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para que não possa o quê? Ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, o que pode impedir as nossas orações, que pode impedir as nossas bênçãos, são os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então tem que ter cuidado, tem que ter essa mente renovada, para que não possamos estar em pecado e querendo que Deus faça algo em nosso favor, sem que nós não estamos em comunhão com Deus. Temos que ter essa vida em comunhão, então tomar cuidado com isso. E a mão do Senhor, ela não está escolhida, ela está prontificada a cada dia para salvar, para ouvir. O ouvido não está cravado para nos ouvir. Então não fica você clamar, Deus não está me ouvindo. Deus ouve sim. Agora o que está fazendo a divisão aí, está falando aqui no versículo 2, mas as vossas iniquidades faz o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus. É nós que distanciamos de Deus, não é Deus que distancia de nós, é nós distanciamos. Por quê? Pelos nossos pecados que nós cometemos, pelos nossos erros que cometemos. Então temos que orar sem cessar. Muito bom. E sabemos também que Deus, ele é o quê? Deus é a onipotência. Deus é a onipotência. Todo o poder vem do Senhor, temos que atender isso. Todo o poder vem do Senhor. Eu falei que Satanás tem força, ele tem poder, ele é forte, resistente contra nós. Nós não temos esse poder contra ele, se não tiver revestido com o Senhor. Mas o nosso Deus tem todo o poder. Então, ele que ordena tudo, ele que manda tudo, ele que desfaz tudo. É ele que criou tudo, é ele que ordena tudo. Então, ele também tem todo o poder sobre tudo. Sobre Satanás, ele tem esse poder. Deus tem o poder sobre Satanás também, tanto que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então Deus, o Todo-Poderoso, Deus, o El Shaddai,
Ele tem poder. Nosso Deus é todo poderoso. Então nós não temos que temer o diabo, ter medo do diabo. Nós temos que lutar com as armas espirituais com ele, mas não podemos ter esse medo. Nós temos que temer a Deus. Abre em Romanos, quero compartilhar isso. As pessoas muitas vezes, em oração, é bom nós estar orando, porque a palavra de Deus fala: orai pelas nossas autoridades, orai por tudo. No momento que estão passando, temos que ter cuidado de não ficar falando coisas que não convêm. Então nós cristãos temos que estar adequados com a palavra do Senhor, para que possamos estar firme e constante no Evangelho da Paz. Romanos 13, e o versículo 1, para mostrar aos irmãos que Deus tem todo o poder. É Ele que comanda tudo. Não fica você preocupado, o que está acontecendo isso? Fica esses fake news, essas mentiras. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas vou ler aqui para os irmãos, só para saber que Deus é a onipotência. Deus é a onipotência. Diz assim o 13 de Romanos 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade nenhuma que não venha de Deus. Então Deus permitiu que houve algumas que têm autoridade, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então olha como o nosso Deus tem um domínio sobre tudo. Ele é poderoso. A sua submissão e autoridade. Então Deus tem autoridade por tudo. Se tem autoridade na terra, legislativo, qualquer tipo de autoridade, foi permitida por Deus. E toda autoridade está sujeita a Deus. E nós, como servos de Deus, toda alma está sujeita à autoridade. Então nós, como crente, como cristão, tem que estar engajado nas autoridades para não sofrer dano algum. E mais um versículo para fortalecer isso, os irmãos vejam. Jó capítulo 1, do 9 ao 12. Satanás ali pede permissão a Deus. Vamos lá abrir Jó. Eu vou estar lá. Jó 19, sei que tem, Jó capítulo 1, desculpa, 19 não, Jó capítulo 1, versículo 9 a 12, vai dizer assim. Os irmãos conhecem bem essa leitura, mas vou estar lendo só para os irmãos estar ciente que Deus tem todo o poder. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó? Pergunta: porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas de ti na tua face. Olha que o Satanás é astuto, irmão, só para vocês irmãos verem isso aí. E disse o Senhor a Satanás, o Senhor diz a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, olha tudo como que é Satanás. Mas Deus permitiu que ele tocasse em tudo de Jó, mas na vida de Jó, Deus não permitiu e ele não tocou, não teve essa autoridade. Então, a autoridade está sobre o nosso Deus. Glória seja a Deus. Continuando, vamos mais à frente aqui, no decorrer, porque a hora vai só passando. Tópico 2, conhecendo o campo espiritual. Então nós, como cristãos, temos que conhecer o campo espiritual. Então, outro ponto que eu quero dizer só da oração, que eu frisei e marquei, isso é muito importante falar para os irmãos. A oração não é para mudar o caráter de Deus. Eu marquei isso aí, Deus me deu em mente aí, e nós marcamos esse ponto aqui. Tem gente que ora para você quer mudar o caráter de Deus. A nossa oração não é para mudar o caráter de Deus, muito menos as ações de Deus. Então nós oramos pensando que Deus vai fazer o que nós queremos. Não é isso não. O caráter de Deus, a ação de Deus, é Deus que vai intervir. Nós não temos capacidade. Muda quem está orando. A oração muda quem está orando ou quem está suplicando, pedindo. Vai mudar é nós que temos que ser mudados. Deixar de orar é o equivalente a render-se ao inimigo. Se nós deixarmos de orar, nós vamos render-se ao inimigo. Então a oração não é para mudar Deus. Tem gente que ora errado. Mateus vai falar assim:
a palavra em Mateus, na oração, os discípulos falam, ensina-nos a orar. Pede a Deus para ensinar a orar, porque muitas vezes tem coisas que nós necessitamos aprender, e Deus vai nos ensinar. Mas não pensar que como cristão, sou cristão, sou grandão, pensar que você vai mudar Deus, não. Deus faz o que lhe apraz. Louvado seja, o poder está na mão dele. Então ele faz. Então o que ele vai fazer? Na oração ele vai mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida, para que nós possamos ser mudado, modificado por Cristo, e está encaixado aí. Conhecendo o campo de batalha. Outro ponto aqui eu vou falar já no início, não vou estar lendo a lição, mas não está ficando. A vida cristã não é uma colônia de férias. Isso aí eu marquei. Estamos em guerra. Então nós cristãos muitas vezes pensamos que a nossa vida, aceitei a Cristo, agora é só mar, flores. Não, nós não estamos numa colônia de férias, nós não estamos no campo só de férias, quando nós estamos no campo de batalha. Por isso que ele fala aqui, conhecendo o campo da batalha espiritual. Então todo dia nós estamos no campo da batalha. Vejamos, tem dia que nós chegamos a uns cultos e nós começamos a decader com nós mesmos. Não acontece nada no culto, não acontece nada no culto. Por quê? Nós estamos pensando que estamos no culto, numa colônia de férias, fazendo o que quer no culto. Não, o culto, nós temos uma batalha constante num culto, que vamos adorar a Deus. É uma batalha constante. As hostes infernais, os principados, estão querendo dominar a mente dos cristãos dentro da igreja. Não é fora, dentro da igreja mesmo. Você acha que Satanás vai ficar lutando para quem está lá nas boates, quem está lá? Esse aí já faz parte dele. Então ele não vai lutar contra ele, está lutando contra a igreja do Senhor. Ele quer lutar contra a igreja do Senhor. Por isso que é o campo de batalha espiritual. Então nós não estamos na colônia de férias, estamos em guerra constante. Então vem aqui, a expressão cilada do diabo indica armadilha, articuladas perversidamente pelo reino das trevas. Então quer dizer, para que nós não caímos na cilada do diabo, não caímos nas armadilhas do diabo, temos que ter esse cuidado, sabendo que nós estamos em campo de batalha, temos que conhecer o nosso inimigo. Aí vem aqui falando, o líder desse reino é identificado como diabo, que significa caluniador, acusador. A Bíblia dá vários nomes, príncipe das trevas, pai da mentira. Você pode acompanhar na Bíblia, tem vários nomes aí ao Satanás, Lúcifer, lá no início, foi no Gênesis. Então toda a fúria por meio do espírito do erro. Então ele tem todo esse nomeamento para o erro, os seus demônios caídos. Aqui não está nos ensinando que quando vem a se manifestar o diabo na vida de alguém, nós queremos saber o nome, não é isso não. Querendo identificar, querendo conversar, não tem esse diabo com Satanás, não. Nosso dever é expulsá-lo, mas ele tem esses nomes aí, acusador, caluniador. Vamos ver lá, João 8,44, que vai falar que é o pai da mentira. João 8,44 vai dizer que eu vou estar lendo para nós ganhar um tempo, depois eu pedir para o pastor ler alguns versículos. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, e não se confirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Jesus falando isso na Escritura Sagrada. Então Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Então cuidado, nós cristãos temos que ter esse zelo espiritual de não ser mentiroso, de contar mentira e ficar vivendo em mentira. Nós não podemos ter esse atributo aí não. Deus me livre, Deus nos guarda desses atributos. Ser filho do maligno, ser filho do diabo. E ele nunca se afirmou na verdade. Pode ver que lá em Gênesis já começou a luta, essa guerra constante. Por isso estou falando em Gênesis, ele já começou a lutar com Eva ali e Adão. Deus deu uma ordenança para que não comesse do fruto, e ele já iludiu, ludibriou Eva. Você pode ver que ele ludibriou na palavra. O próprio Deus também, nós temos que entender que o próprio Deus, Jesus Cristo, foi tentado por diabo, a tentação. O próprio diabo falou, transforma essas pedras em pães, porque ele sabia a necessidade de Cristo, de Jesus naquela época,
como humano na face da terra, sabia que Jesus estava com fome. Então o diabo também conhece as nossas necessidades. Temos cuidado. Ele não conhece os nossos pensamentos. Aquilo que pensamos, ele não conhece. Mas aquilo que falamos, ou então no decorrer do dia a dia, ele conhece. 1 Pedro 5:8. O pastor vai estar lendo para mim, por favor, aí. 1 Pedro 5:8. Então ele quer confundir a mentira com a verdade. Pode ler, pastor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, olha o cuidado que temos que ter. Sede sóbrio, vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, é esse outro nome que ele tem, anda em derredor, bramando como leão, não é o leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, cada dia ele está buscando quem possa tragar. Por quê? O que é o objetivo do diabo? É matar, roubar e destruir. Por isso, se nós não tivermos vigilância, não tivermos cuidado, os nossos lares serão destruídos, a nossa vida será destruída, o casamento será destruído, o teu emprego será destruído, a tua vida cotidiana será destruída, porque o diabo ele quer o quê? Matar, roubar e destruir. Em João 10:10, se eu não me engano, fala isso aí, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir a vida do cristão, ele quer destruir a vida da igreja, mas em nome de Jesus nós vamos sermos vencedores, revestindo da armadura de Cristo. Vamos lá. Ele quer confundir a mentira com a verdade. Vou lá de Gênesis. Ele deturba as escrituras, quer desturbar a escritura. Mateus 4:6. O pastor pode abrir aí para ler esse versículo. Mateus 4:6. Dissimular, induzir a dissimulação, fazer falsos sinais. Olha como o bicho é astuto. Fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade. Olha o tanto de incredulidade que semeia no meio da igreja. Promover ideologias anticristãs. Satanás está fazendo tudo isso no mundo. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir de toda a armadura de Deus. Por isso nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Mateus 4:6, por favor, pastor. Olha a importância de estar revestido. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu São Mateus, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha aí que Satanás, na tentação de Jesus, falando, Satanás falando, ele disse: se és tu os filhos de Deus, querendo deturbar as escrituras, querendo usar a escritura para deturbar a própria escritura. Mas lança-te daqui de baixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito. Olha que ousadia, rapaz. Aos anjos dará ordem a teu respeito, e toma-te nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Aí a resposta de Jesus: e disse Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então cuidado, crente, com essas pessoas que estão sendo usadas por Satanás, querendo deturbar as escrituras. Então temos que ter cuidado, temos que ter conhecimento da escritura, revestir dessa armadura para responder como convém a cada um que perguntar a respeito da nossa fé, qual está escrito em Colossenses 4:6. Então, conflito contra os reinos da terra. Aí eu quero falar um ponto aqui, desse conto ainda da batalha espiritual. Não dá, vai falar do conflito contra o reino das trevas. Não dá para lutar sem conhecer seu inimigo. Não podemos subestimar, quer dizer, colocar ele acima de tudo, subestimar, pensar que ele
pequeno, fraco. Não podemos subestimar o inimigo. O diabo não é mito, só para os irmãos estar atentos. Não é mito, não é lenda ou energia negativa. Ele é real. Então tem muita gente que tem como lenda, como mito. Isso é mentira, não existe inferno, não existe céu, não existe diabo, não existe Deus. Cuidado, ele é real. Também não podemos superestimar, colocar ele sobre todas as coisas. Então o crente ele tem esse equilíbrio. E quando o crente é revestido do poder de Deus, ele sabe que o diabo existe, mas tem força, mas não tem um poder superior ao nosso Deus. Subestimar este inimigo, colocando acima de tudo, não é isso não. Cuidado, tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não está frisado na palavra de Deus, começam a dar muito ênfase a Satanás. Não temos que fazer isso. Colocar acima de tudo e ter medo e não guerrear. Nós não podemos ter medo, nós temos que guerrear contra toda cilada do diabo e toda a potestade. O problema não é a presença do diabo. Eu marquei esse ponto aí que eu marquei em casa aí. E sim a ausência de Deus. Então, olha o cuidado. O problema não é a presença do diabo, e sim a ausência de Deus em nossas vidas. Se nós estamos com a ausência de Deus em nossa vida, o diabo se iranda conosco. Mas se nós temos a presença de Deus, fica tranquilo que o Todo-Poderoso dá vitória a nós. Lá em 1 Colossenses, abre aí em vossas casas, 1 Colossenses, capítulo 1 e 13, vou estar lendo para os irmãos aqui, que vai dizer assim: Ele nos tirou da potestades da treva e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos filhos de Deus, nós vamos lutar contra essas trevas e vamos ser vencedor. 2 Timóteo também vai dizer um ponto aqui a qual eu marquei para os irmãos estar acompanhando conosco aqui. 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 4 e 5. Olha o que está escrito aqui, ó. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, se nós não lutar legitimamente, não vamos ser coroados. Então, temos que lutar, não vamos arredar o pé, vamos ficar firmes no Evangelho. Então, não se trata de lutar contra o ser humano, que eu já falei lá no início. Esse conflito contra o reino das trevas não é lutar contra o ser humano, mas sim contra a potestade e os príncipes das trevas que atacam a vida do ser humano. Não, os demônios astros que estão nos lugares celestiais aí combatendo. Contra o reino da treva, então vem regiões celestiais. Essa declaração indica que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Existe esse mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escravidão. Então, os homens que estão aí escravizados por o diabo. Nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue dessas pessoas, mas sim contra as potestades do diabo, que vai dizer aqui, 1 João 5 e 19, que eu vou estar lendo com os irmãos. Abra a Bíblia aí, 1 João, lá perto de Apocalipse 5 e 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então toma cuidado, que é esse reino espiritual aí que está reinando nesse mundo maligno. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo, que mundo é esse? Esse mundo do reino das trevas está no maligno. Então nós temos que ter cuidado para que não batalhar contra as pessoas, mas sim contra os males que vêm. Mateus 16, 17, lê para mim aí, pastor, por favor, Evangelho de Mateus novamente, 16 e 17. Olha a Deus. E 17, capítulo 17, Mateus 16, 17. Mateus 16, 17, nos diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não te revelou a carne
e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Deus abençoe. Então tá aí, ó. Essa revelação de Simão Jonas, ele não revelou quem era Deus na carne, mas sim o próprio Cristo, que nós temos que estar firmado aí. Então essas lutas nossas, essas pelejas, não é contra o ser humano. Então não temos que lutar contra o ser humano. Fica bem marcado aí, os irmãos gravam isso, que não temos que lutar contra carne e sangue. Então a Bíblia fala a respeito disso aí. E ela fala em 3 livros, Efésios, Mateus, eu acho 2 Coríntios, que fala sobre carne e sangue, está referindo pessoas. Continuando. Aí eu já vou logo aqui para os agentes da potestade do mal. Aí eu vou ler só alguns aspectos aqui. Eles são poderosos, esses agentes de potestade do ar, né, que vai indicar Paulo. Paulo indica que as forças do mal, que marcha contra a igreja, como principado, potestade, príncipe da terra, desse século, as hostes espirituais da maldade, esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eu vou ler os aspectos dos irmãos aqui. Eles são poderosos, os títulos principados e potestade indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são os líderes de anjos decaídos, sob o comando do diabo que exerce o domínio. Então ele exerce domínio sobre os anjos caídos, por isso ele tem essas forças. Eles são malignos, são maus. Esses agentes foram as hostes espirituais da maldade, refere os demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então só vem para destruir, a qual eu falei, matar, roubar e destruir, o diabo. Eles são astutos, cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Eles são cheios de sutileza. Então o diabo, da vez, ele vai saber, ele pode saber a sua necessidade, ele não vai vir com tudo. Então ele sabe, aqui para os irmãos entender um pouco, ele sabe o seu ponto fraco, ele vai vir, como diz antigamente, com um sapatinho de algodão, com a voz mansa, com um jeito meigo, usando pessoas que conhecem a sua dificuldade, para que ser trajado para maquiar isso aí, vem maquiando e falando a sua vida, te falando que é amigo, querendo fazer de bonzinho para te destruir, mas fica revestido com a armadura do céu para que você possa ter o discernimento de Deus quando essas pessoas virem agir contra a sua vida. Então maqueia a queda da igreja, quer derrubar. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Nós não temos que temer, tem que ser lutar passivamente, dia a dia. Somos incentivados a lutar sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de tudo, o principado e poder e potestade e domínio. O Senhor está acima de tudo, Ele tem todo o poder. Não há o impossível para Deus, louvado seja Deus. Nós que colocamos dificuldade, mas não há. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Então nós também conhecemos os nossos pontos fracos. Então seja vigilante naquilo que nós somos fracos. Temos que orar mais, regar a nossa vida mais de oração, a nossa mente mais em Cristo, para que não possamos ser pego de surpresa por cilada, por armadilha de Satanás. Então, Deus está onde estão os poderes espirituais. Deus está junto conosco para nos ajudar. O sentido dessa palavra tem um contexto onde está, ele aparece. Então Deus está conosco também, dando essa fluência, essa força para nós. Vamos lá para armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos nessas armas. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de que uma linguagem retirada do contexto militar romano. Então ele tira essa linguagem do contexto militar romano, dos soldados, porque ele viu esses soldados romanos. Então ele tinha todo o paramento, todos os seus EPIs adequados. Traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa. Então o crente tem que ter a armadura completa de um soldado
fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, revestir bravamente e marchar contra a potestade do ar. Então essa arma aqui não é arma própria nossa aqui. Não é pegar o cacetete, não é para pegar arma de fogo, não é pegar arma branca, não é pegar qualquer outro tipo de arma, química ou qualquer seja. Não é para usar as nossas armas próprias, mas sim a armadura que vem da parte de Deus. Então o soldado romano, ele tinha essa armadura completa, desde os pés até a cabeça, e nós vamos decorrer essas armas espirituais. A arma indispensável de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disposta ao soldado do Senhor. A primeira arma, cingir os vossos lombos com a verdade. Então, crente tem que cingir os vossos lombos com verdade, ser verdadeiro, ser sincero. Retrata da peça usada para a mobilidade ao soldado no combater. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e é a integridade do soldado. Então ele cingiu os lombos, vestia os lombos com uma capa que vinha à frente e vinha atrás, cingindo os lombos, a qual protegia os seus ombros, com verdade. Ele tinha a mobilidade, era feita com tramas de aços, e ele tinha essa mobilidade para batalhar. Os seus braços eram livres também para o comando, mas cingiu os seus ombros com verdade. O que nós temos que fazer? Cingir os nossos ombros com a verdade de Cristo, com verdade, sinceridade, honestidade, um para com o outro, ser íntegro como um soldado valente. Em 2ª carta aos Coríntios, abra aí a nossa Bíblia, 2ª carta aos Coríntios, vamos ler esse versículo 13 e 8, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 8, que diz assim, você está em casa, abra vossas Bíblias aí. Olha que importância desse versículo, 2ª carta aos Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 13 e 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E nós conhecemos em João 8 e 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos como cristão ter essa armadura da verdade, cingindo os nossos lombos, com um caráter limpo, firmado na verdade, sincero, vestida da couraça da justiça, outro tópico que nós temos que caminhar aqui. Trata-se de uma malha, essa malha também impermeável, da proteção dos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, retidão do soldado no campo de batalha. Então essa couraça da justiça também é vestida nessa parte aqui, essa couraça, ela pega um pouco do ombro, tem o cingir os ombros, e essa outra parte da couraça, ela pega um pouco do ombro. Essa parte vital todo do corpo, que vai coração e pulmão, que é a parte mais vital, protegendo aqui a parte vital, e as costas também é protegida para não afetar esses órgãos vitais. O que nós aprendemos com isso? Para que sejamos fortalecidos, a proteção dos órgãos vitais refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado em campo. Então quer dizer, quando o soldado ia ao campo à batalha, se ele fosse lançado algum dardo, alguma flecha, e pegasse nessa parte do tórax, nessa parte dessa região da couraça, a justiça estava protegido, tinha a proteção dos seus órgãos, para que ele não vinha à falência, para que não vinha à morte, seus órgãos vitais não eram atingidos. Nós também temos que andar com essa referência da justiça e retidão de Cristo, para que nossos órgãos vitais não sejam também atingidos. Oh, glória a Deus! Então temos esse privilégio. Romanos 5, abra a Bíblia aí, Romanos 5, vamos estar lendo, confirmando aqui o que estamos falando. Romanos 5, 1, vai dizer assim, rapidinho, os irmãos que estão em casa, observem essa leitura. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados, então nós estamos revestidos dessa couraça da justiça, tem essa proteção, somos revestidos, nós temos paz com Deus, glória a Deus, nós temos essa paz, não precisamos ficar turbados não. 2 Coríntios 6 e 7, também vai nos dar uma referência aqui, olha só, 2 Coríntios 6 e 7 que diz, já estamos
caminhando para o final. Na palavra da verdade, segunda carta aos Coríntios, capítulos 6 e 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, quer dizer, nós temos esse revestimento dessa verdade. Então, nós podemos lutar contra as trevas, contra os mal, evangelizando, falando do evangelho, dessa couraça, dessa justiça, da retidão de Deus, quem é Cristo, quem é o verdadeiro Deus em nossas vidas, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui vai falar aqui, ó, confeccionado de couro, esse calçado, essa meia bota, tinha solas cravejadas para a estabilidade, refere-se firmeza que o evangelho proporciona e a prontidão do soldado para testemunhar de Cristo. Então, calçado com o evangelho da paz. Essa bota era meia bota, então ela vinha de couro, desde baixo até a meia canela aqui, tinha os laços para amarrar, firmar, e era escravejada. O que quer dizer essa cravejadas? É cravos. Hoje você vê os jogadores de futebol, não tem essa chuteira que tem os cravos, nessa bota também tinha esses cravos, para quando está na batalha, na frente da batalha, o soldado, ele tinha firmeza ali, ele não seria combatido facilmente, os seus pés ficavam travados ao chão, os seus dedos eram livres para ter uma mobilidade melhor para o soldado, para correr e ter uma mobilidade melhor. Nós também, como cristãos, temos que estar calçados com esse evangelho da paz. Para o quê? Para levar o evangelho do Senhor avante, para ter estabilidade. O crente tem que ter estabilidade, ter o pé firmado. Hoje é cristão, amanhã já não é mais. Hoje está na igreja, amanhã não está mais. Não, irmão. Você está calçado com o evangelho da paz, tem que estar firmado nisso, não pode ficar balanceando, não. Tem que ter esse combate firme e seguir à frente. O soldado nunca recuava assim de qualquer maneira. Quando ele recuava de frente para o seu inimigo, olhando, recuando de marcha ré e olhando para o seu inimigo. Nós também tem que estar calçado com o evangelho da paz, firmado, para que possamos anunciar esse evangelho a outras pessoas, e essas outras pessoas ser tirada das trevas do mal, ser resgatada dessas trevas do mal aí. Então proporciona o quê? A prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então nós temos que ter essa prontidão de testemunhar de Cristo, que Cristo salva, batiza e leva para o céu, que Jesus transforma a vida, calçado no evangelho da paz aí, com essa bota aí. Outro ponto, já estamos terminando. Ponto D, tomando sobretudo o escudo da fé. Então o crente tem que estar com esse escudo. Nós vejamos tudo isso aí num soldado paramentado com todos os IPIs. Você vê que o soldado tem uns cintos que cinge os lombos, tem a vestidura da couraça, esse cinto que cinge os lombos também, ele servia para armazenar as armas, segurar esse cinto forte, colocava os cacetetes, colocava as armas para ter apoio. Quando o soldado fosse mexer, ele tinha mobilidade tranquila, estava livre. Fala aqui, tomando esse escudo da fé. Logo, esse escudo era retangular, feito de madeira ou de couro, era feito de madeira e revestido de couro, ou o escudo também era feito de metal também. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Quer dizer, aqueles dardos na época dos romanos, nas épocas dos soldados, soltavam aqueles dardos com aquelas flechas com fogo ou com veneno na ponta para atingir o soldado e matá-lo ou feri-lo e envenená-lo e ele acabar indo à morte. Então o escudo serviu o quê? De proteção. Toda vez que eles avançavam, já estava seguro na sua mão o escudo, protegendo todas as lanças, todos os dardos inflamados que vinham. O que o cristão tem que ter isso na nossa vida? Nós temos que ter escudo da fé. Para tudo aquilo que vem combater a nossa crença, nós vamos com o escudo protegendo o nosso corpo inteiro do mal. Então os dardos do inferno, a nossa mente vai ser protegida, o nosso corpo será protegido, tudo será protegido com essas armaduras espirituais. O corpo inteiro dado inflamados, refere-se à fé inabalável em Cristo. Então o crente tem que tomar essa fé firmada em Cristo, para não ser inabalável, para não ter esse preparo assim, de é ou não é, fica ou não fica, quer ou não quer, que tende à eficácia das colunas
a eficácia das calúnias, que tende à eficácia da calúnia para nós combater das dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Então o diabo ele vem lançando várias coisas. Vê lá Provérbios 35. Pastor pode estar lendo para mim? Provérbios 30, capítulo 5. Olha só o que vai falar Provérbios aí. Provérbios 35, o pastor está achando. Depois ele vai falar do capacete. O pastor vai ler aí, Provérbios 35. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então tá aí. Toda a palavra de Deus é o quê? Escudo e é pura. É escudo. Ó. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então essa fé nossa não pode ser inabalável, é inabalável a fé. Quando você tem um escudo aí, a palavra de Deus que é pura, é escudo para aqueles que nele confiam. Temos que confiar em Deus firmado. Capacete da salvação. Esse capacete era pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete servia para a proteção do quê? Da cabeça. A palavra fala capacete, a proteção da cabeça. E ele era bem protegido, só tinha uma viseira local da visão dos olhos, até o pescoço tinha proteção aqui desse capacete. Então, o capacete da salvação que vai falar aqui para nós. Então, esse capacete era resistente, tinha proteção para o quê? Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a confissão plena da salvação nos últimos dias. Então, ela tem que ter essa certeza. Então, essa salvação aqui, essa capacete da salvação, era protegida a cabeça para o quê? Para que o soldado não viesse ser ferido pela cabeça, ou caía, ou quebrasse, ou alguém vinha com um machado, qualquer coisa, bater na sua cabeça, para arrancar a cabeça, ou querer maltratar ali o soldado. Então nós estamos revestidos com esse capacete também da salvação, quer dizer, a nossa cabeça está protegida em Cristo também, nós temos a cabeça protegida em Cristo Jesus. Então todo o nosso corpo está protegido. Então pessoas que pensam que esse capacete, ela fala que a da salvação traz a função da salvação para o crente, nós necessitamos anunciar esse capacete da salvação para as pessoas que precisam dessa salvação. Então temos que lutar constantemente revestido com toda essa armadura para que Satanás não possa combater a nossa ida, anunciar ao Evangelho às pessoas que estão em trevas. Lá em 1 Tessalonicenses 5, o 8 e o 9, vamos estar confirmando aqui, só para ler para os irmãos que estão em casa acompanhar. 1 Tessalonicenses, eu vou estar lendo, 5, o 8 e o 9, que diz assim, ó: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, quer dizer, a garantia, essa esperança da salvação, ter isso em nós, porque Deus não nos deu para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós não foi dado a ira, então a bênção do crente aí para conosco. Findando, imprevisível arma ofensiva, essa arma foi a última citada a Paulo, e é bem clara para nós, não é que não tem mais importância, mas a importância também do capacete, da couraça, de tudo isso, mas essa arma é fundamental para o cristão nos dias atual. Finalmente, a espada do Espírito é a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. Essa arma ela tem as duas funções, tanto para a defesa, quando vem, e como para o soldado que vai no ataque. Essa arma que fala aqui, que é a espada, ela tinha de 30 a 35 centímetros de comprimento, e ela era afiada às pontas, e os dois gumes cortavam dos dois lados. Então ela servia para ataque e para também combate, defesa e ataque. O termo grego para ela é machaira,
identifica como espada curta. Isso significa que o combate é o quê? Pessoal. Então essa espada aqui está trazendo para nós que o combate é pessoal. Cada um de nós temos que combater corpo a corpo. É pessoal, enfrentar diariamente o que acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus. Ô glória! Inspirada e penetrante. Essa palavra é poderosa, é inspirada e é penetrante. Ela penetra no profundo. O pastor vai abrir aí em 2 Timóteo 3,16. É conhecido, mas o irmão tem que estar atento aí. É a espada do Espírito. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Lê para nós, por favor, pastor. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ô glória! Abre para mim aí, pastor, depois, Hebreus 4:12. Então é que está falando aqui, 2 carta de Timóteo 3,16. Como que é bom que toda a Escritura, não está falando parte, não é para nós cristãos, o conhecedor da palavra, pegar alguns versículos, alguns livros, ler só aquele, não, toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir. Nós temos que ter essa espada em nossa vida e tem que estar apto para ser ensinado, ser redarguido, ser corrigido para instrução de justiça. Hebreus 4:12. Olha que benção aí. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim a palavra: porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que bênção. Então a espada de Deus era penetrante e é para discernir os pensamentos do coração e a intenção, aquilo que nós temos a intenção ainda, ela discerne. Então a palavra de Deus é poderosa. Essa palavra é imprescindível na arma ofensiva. Então nós temos que ter a palavra de Deus constante, lendo, estudando, buscando conhecimento da palavra de Deus. Já estou terminando, Mateus 10, eu quero ler o versículo 19 e o 20 com os irmãos de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, o 19 e 20, que diz assim, ó: mas quando vos entregares, não vos dê cuidado, como ao que a vez de falar, porque naquele mesma hora vos será ministrado os que a vez de dizer. O 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então nós temos que ter esse cuidado como cristão, de ter a espada do Espírito, saber manejar essa espada, tanto para ataque e defesa. Então nós não temos poder aqui na palavra de querer matar alguém, de querer condenar alguém, de querer deixar alguém em ruína. A palavra de Deus, ela vai nos ajudando a corrigir, a trazer vida a essas pessoas que estão em trevas, a trazer salvação a essas pessoas que necessitam da salvação, a trazer essas pessoas ser libertas da garra de Satanás, porque o Todo-Poderoso, El Shaddai, está conosco. Louvado seja Deus. E nós temos isso, irmão, todas as armas para vencermos essa guerra. Então não vamos aqui falar assim, eu não posso, não tem como ministrar a palavra, não estou sendo atingido, não. Você tem toda a proteção na palavra de Deus, basta você querer. Conclusão: a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os artis de Satanás não podem ser
subestimados. Porém, o reino das trevas não deve ser amedrontar o cristão. Então, o crente não tem que ter medo do reino das trevas. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer a potestade do ar, revestido com a armadura de Deus. Então, cuidado, crente aí. Fica com medo de macumba, medo de sei lá do que, medo daquilo outro, tem medo de um vento bate na janela, o cristão está com medo, está falando que é o mal, que é o bicho, que é isso? Que é mula sem cabeça, que é aquilo. Não, o cristão ele não tem medo dessas coisas, não. O cristão sabe que existe o mal, mas ele está para combater todo o mal em Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvando a Deus que os irmãos que aprenderam a palavra de Deus nessa manhã, para ficar firmado. Eu vou deixar só um versículo, a qual fala parafraseando aí o versículo 6 e 10 de Efésios. Não dá mais para ficarmos distraídos, findando já aqui, não dá mais para ficarmos distraídos. Daqui para frente temos que assumir seriamente a nossa posição espiritual em Cristo para enfrentar o inimigo. Então não dá para nós ficar aqui distraídos, com medo, ficar remorso, não. Daqui para frente temos que assumir essa veracidade na posição espiritual em Cristo Jesus. Quem somos verdadeiramente. Assim agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, passa a palavra ao nosso pastor para estar findando o trabalho da EBD. E assim, tem alguém que nos acompanhou? O pastor quer? Então, o irmão Ed vai estar passando, eu vou estar falando, logo após o pastor vai trazer o encerramento com oração e bênção apostólica. Então, os irmãos que estavam na live nos acompanhando, queremos agradecer a todos os membros do Areão que participaram conosco, todos os irmãos aqui do Areão que participaram conosco, professores, alunos, todos aqueles, e também nosso irmão Anderson Moraes, nossa irmã Diná Ferreira, nossa irmã Vilma Silva Lima, Vilma de Silva Lima é Santana de Parnaíba, interior de São Paulo, ali antes de Vinhedo, ali que eu trabalho também. Nosso irmão José Gerson, é isso? Assis Moreira, da Debutuju, Deus abençoe Assis, Gilmar e Juliana Moraes, Ana Santana Ribeira de Pombal, Bahia, Deus abençoe nossa irmã Ana Santana, Lourdes Alvim, Diadema, Docimar Tavares, Foz de Iguaçu, Paraná, o Docimar, o amigo do Éder, Regina Medeiros, minha irmã lá em Cambuí, Minas Gerais, aí Eliane Menezes, José Carlos de Souza, São Paulo, capital, Irene Gonçalves, Deus abençoe a irmã Nani, Lenice Marisa da Costa, Juiz de Fora, Minas Gerais, Romério Monteiro, Rafael Medeiros, Pouso Alegre, Minas Gerais. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam. Continua orando por nós, para que Deus venha abençoar a cada um, e nós também estaremos orando pelos irmãos para que Deus nos dê vitória em nome de Jesus. Passa a palavra ao nosso pastor Alex Rodrigues. Irmãos, recebam a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando, nós vamos estar orando, porque logo após vamos estar tendo uma breve reunião aqui com os líderes, irmãos envolvidos, né, nos departamentos, para nós estarmos acertando aqui o funcionamento, a funcionalidade da igreja. Sabemos que temos aí protocolos, medidas da vigilância sanitária, e vamos estar abrindo aí gradativamente, né? Não de uma vez só. Sabemos que foi determinado pelas ordens dos municípios um horário de 1 hora de culto. Aparentemente nós aqui ainda não abrimos, estamos fazendo as lives por precauções. Sabemos que nós também temos uma nota da diretoria das Assembleias de Deus do município de São Bernardo, que é a nossa
Nossa igreja, ali na Assembleia de Deus, na Mediterrâneo, número 680, temos ali protocolos, uma nota, e cada pastor, na medida do possível, vai estar abrindo, gradativamente. Por quê? Porque dependendo a situação da região, o pico, se tiver alto, se tiver baixo, devemos ter, né, irmãos, estar aí vigiando, como nós lemos aí em Marcos 13, versículo 37, vigiai. Então, irmãos que estão aí no grupo de risco, os irmãos acima de 60 anos, grupo de risco, hipertenso, né? Como já foi destacado pelos irmãos, os irmãos sabem, diabéticos, até o momento os irmãos vão ficar em casa. Amém, irmãos? Nós vamos estar depois da oração, conversando com os irmãos líderes de cada departamento, para estar fazendo aí algumas direcionamentos e sinalizações para os irmãos. Os demais irmãos vão estar sabendo no decorrer da semana como nós vamos estar trabalhando. Mas o Senhor Jesus Cristo vive, Ele reina, está entre nós. Amém? Oremos ao Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória. Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos te louvar, te bendizer, te exaltar nesta manhã, Senhor, dia 28 de junho, ó Senhor, por essa escola bíblica dominical abençoada, por esse trimestre abençoado, que o Senhor nos deu, Senhor, força, nos deu vigor para estarmos aqui, Senhor, todos os domingos, ó Pai, ó Senhor, meu Pai, ministrando, aprendendo, ó, uns com os outros, a Tua, ó Senhor, poderosa palavra. Nós queremos ministrar sobre a vida dos irmãos que estão enfermos, que estão nos hospitais, desenganados pelos médicos, pelas Covid, ó Senhor, nossa irmã Nádia Maria também ali, Senhor, no Hospital HC, queremos ministrar, meu Pai, a uma ação sobre a vida dos irmãos, ó Pai, nossa irmã, Senhor, Marinalva, nossa irmã Adriana, nosso irmão Danilo, nossa irmã Cidinha, Senhor, queremos, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer esta família. Oramos pela vida do nosso irmão, Senhor, meu Pai, também Cícero, para nossa irmã, meu Pai, Maria Lúcia, a sua esposa, venha fortalecer nossos irmãos, Senhor, ó Papai querido, nosso irmão vizinho, meu Pai, que já está em casa, ó Senhor, que o Senhor restaurou a saúde, queremos, ó Pai, vos, ó Pai, ó, agradecer, muito obrigado, ser conosco, continua conosco nesta caminhada, firmes, fortes, ó Senhor, ó pelejando, ó com o Senhor, porque Senhor, sem Ti nada podeis fazer, como nós lemos em João 8, versículo 5, nada podeis fazer sem Jesus. Por isso estamos aqui nesta manhã, fortalecidos por esta palavra, agradecendo nossos irmãos, superintendente da escola dominical, diácono, meu Pai Cláudio Ramos, que ministrou esta palavra poderosa de ensinamento da escola bíblica dominical. Cuida do teu servo, da sua família, guarda a entrada, guarda a saída, nesta noite, Senhor, que teremos, ó Pai, o culto de missões, desde já, Senhor, ó Senhor, venha presidir este trabalho, abençoando, meu Pai, este culto à noite na live, em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja Deus.